Olá, queridos que acompanham o Terceira Idades, a revista de gente que vive. Meu nome é Maria Isabel, sou estudante de comunicação da Universidade Estadual de Londrina e apresento a vocês o terceiro e último programa que tem como tema HIV/AIDS e a terceira idade. Se você não acompanhou ainda os últimos 2 programas com esse tema, sugiro que acesse as nossas redes sociais para compreender mais sobre esse tema que não é tão comentado atualmente, né, Regis? É isso aí. Lembrando todos os ouvintes e todos os nossos seguidores que esse programa está sendo possível numa parceria com o projeto de extensão Plataformas Digitais da Universidade Estadual de Londrina, com o SEBEC, que é o Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL, o Entretons, Grupo de Pesquisa sobre Gênero, e a ALIA, Associação Londrinense Interdisciplinar de AIDS. E nós temos aqui, novamente, dar esse ar da graça com a gente, presente, com essa disponibilidade, generosidade e muita informação, os nossos convidados, William e Paulo. Para quem não assistiu aos outros episódios, apresentem, meninos, para que eles saibam um pouco de vocês. Olá, pessoal. Olá, Paulo. Vai lá, William. Olá, Paulo. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui contribuindo com esse debate tão importante, tão urgente, né? Com 2 questões tão emblemáticas, né? Que é a questão da pandemia do HIV/AIDS e essa interface, essa interseccionalidade com a terceira idade, né? Eu sou professor aposentado do Departamento de Psicologia Clínica da Unesp de Assis e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da mesma universidade. E, atualmente, enquanto professor aposentado, eu estou como professor convidado do Programa de Pós-Graduação. Estamos juntos, gente. Um prazer estar aqui, dividindo, trocando, conhecendo, e quem sabe a gente consegue ter um mundo melhor a partir das informações, a partir de novos cuidados, né, que a gente venha a ter com a gente mesmo e com as pessoas no nosso entorno. Muito obrigado. Olá, boa tarde, boa noite a todos. Ou bom dia, né? De repente você pode estar assistindo de manhã, tarde à noite, mas o importante é que você está aqui com a gente, se atualizando, um debate muito importante, uma roda de conversa bem importante aqui a respeito de saúde sexual, reprodutiva, HIV e AIDS na terceira idade. Então, meu nome é Paulo, eu pertenço à LIA, Associação Londrinense Interdisciplinar de AIDS, sou educador social em saúde sexual e reprodutiva, e estou colaborando aqui com a roda de conversa, trazendo as experiências da instituição, as nossas percepções, enquanto instituição que há 30 anos atua na cidade de Londrina. Certinho, muito obrigada, meninos. Então, como o Paulo disse, a gente vai fazer uma roda de conversa mesmo, com perguntas, sessão de dúvidas. E para fazer a primeira pergunta, então, vou passar para a nossa querida Clem. Fique à vontade, Clem. Oi, boa tarde a todos. Nós estamos continuando, então, com essa conversa tão proveitosa, tão esclarecedora, né? E para todos que estão ouvindo o programa, ou já ouviram os programas e vão continuar ouvindo o de hoje. Então, eu queria perguntar para os nossos convidados quando a pessoa se constata com portadora do HIV/AIDS, ela deve participar da família? Ela deve comunicar? Na opinião deles, o que é que eles acham? É uma pergunta bem complicada, né, William? É uma situação muito delicada, individual, né? A AIDS ainda é cheia de tabu, preconceitos, né? A sigla traz vários significados, né? E principalmente julgamentos morais, né? Então,
contar ou não contar para a sua família é algo que é extremamente necessário, porém, penso que é uma situação que, às vezes, necessita de uma ajuda de um terceiro para isso acontecer, de um apoio, né, para preparar, de repente, essa família, essas pessoas com notícias que não sejam notícias. O que eu quero dizer é que o julgamento é muito grande, né? Então, quando, ou seja, para o jovem, para o adulto ou para a terceira idade, são níveis de necessidades, né? Quando é para um jovem que está se infectando lá com os seus 16, 17 anos, é extremamente importante, né? Que ele relate isso para sua família, mas aí entram outras questões, né? Outras questões que são particulares à família, de como a família já lida com a questão, né? Se ela lidar com preconceito, essa situação vai ser tratada com preconceito. Por isso que eu digo que a ajuda de um terceiro é interessante, às vezes, para poder amaciar um pouco, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma situação, né? Com o jovem. Com o adulto, pode mudar um pouco de configuração, né? Porque aí entram outras questões, que são as relações de fato, né? Relações amorosas, relações estáveis ou não, né? De como que, de novo, a família vai estar preparada para receber tal assunto, né? E na terceira idade, acho que aí entra outro tipo de julgamento, outro tipo de valores também. E que é uma faca de dois gumes, né? Se a pessoa adulta já da terceira idade decide não contar por uma série de razões e de valores, né, familiares, é uma situação que tem que ser respeitada. Por um outro lado, tem a necessidade do cuidado. Então, assim, como, né, na terceira idade, a pessoa já com tantas outras necessidades, às vezes, de saúde, que tem que ter os seus monitoramentos, então a diabetes, a pressão alta, o colesterol, e mais o HIV e a AIDS com seus medicamentos rígidos, né, com os horários que tem que ser totalmente seguido, como todos os outros medicamentos, né? Quando a gente entra nessa via da medicamentalização, né? Quando a gente começa a tomar o primeiro comprimido, aí já sabe, né? Olha, esse é para o resto da vida, viu? Ah, tá bom, então eu vou tomar. Né? Mas sabe como tudo isso é muito difícil, né? Para qualquer um, né? Na terceira idade, percebo que é mais agravante, né? Então, é uma situação extremamente complicada, complexa, depende muito da pessoa e da família, né? Então, devido a todas essas situações, né? O que é uma pena, né? Porque, assim, a AIDS é uma patologia, uma doença, ela só tem uma carga moral, mas ela é como qualquer outra patologia. Vamos dizer que um sujeito com hepatite. O que difere uma pessoa com hepatite B ou C de um sujeito com HIV? Né? Antigamente se tinha muitas questões da hepatite C, né? E muitas pessoas morreram por hepatite C, mas existe também uma continência de hepatite. Né? Então, é uma patologia que já está entre nós e ela circula de uma outra forma, né? Nos seus conceitos. Mas a hepatite C, quando infectado, as vias de transmissão são iguais. É sexo e sangue e secreções, né? Então, é a mesma do HIV. Então, o que difere? Né? Então, eu posso conhecer na minha família, olha, o sujeito teve hepatite. Nossa, cuidado.
coitado do sujeito, né? Que coisa. Mas olha que bom, hepatite tem remédio, tem aí, dá para ser curado, hepatite B, hepatite C tem aí também seu tratamento que é possível a cura. Aí a gente vai para o outro exemplo, o sujeito é aidético, já começa com a palavra, né? Aidético é uma palavra que a gente tem que riscar do nosso vocabulário, né? Ela é carregada de preconceito, né? E personificação da doença. Eu não vejo sujeito, vejo a AIDS, né? Então, quando fulano de tal é aidético. É a mesma coisa também com diabetes, né? Fulano de tal é diabético. Então, eu coloco a patologia, o rótulo em cima dele, né? Coloco o rótulo e tiro a pessoa. Então, é uma situação complexa. Eu sempre, em todas as minhas os meus acolhimentos que eu faço na instituição, sempre recomendo o auxílio de um profissional da área da psicologia, para poder trabalhar isso com o sujeito ou, se necessário, com a família. Você fala do auxílio da psicologia, né? Eu queria ouvir o Williams. O que ele diz? Lá no trabalho dele voluntário, que outro dia ele tocou, ele já se viu à frente com situações como essa, né, William? Sim. Da pessoa contar para a família e ele ser rejeitado, apartado ou ser aceito, porque também tem dois lados a questão, né? Claro, claro. Olha, eu sigo um pouco aí na esteira do que o Paulo colocou, que eu acho que eu não problematizaria coisas muito além disso, o que me preocupa, que é a questão de uma certa moralidade e um certo preconceito mesmo. Porque como o Paulo mesmo frisou, né? Se você fala que a pessoa está com uma patologia X e que tem tratamento, que tem acessibilidade, né, para o cuidado dessa patologia e tal. Mas quando a gente fala de HIV/AIDS, a gente traz para a discussão um monte de outros temas, né? Então, por exemplo, o que significa para uma pessoa idosa ter um diagnóstico, né, positivado de um HIV/AIDS, né? Vai depender muito da relação dessa pessoa com o seu entorno, com a família, com os amigos, né? E, claro, com a identificação que existe entre eles de valores morais, né? Então, por exemplo, um jovem, né, ser infectado, né, com HIV/AIDS, ainda há uma certa tolerância. Agora, um idoso, olha que mulher sem vergonha, né? Olha que velhinho safado, né? Aí vem os estereótipos de desqualificação da pessoa, né? Falar para a família, comunicar, né, a sua soropositividade é fundamental. É fundamental porque esta pessoa ela precisa de afetividade, né? Ela precisa ser abraçada, né? O fato dessa pessoa ter se contaminado com HIV é uma questão de tempo e lugar e de prática, obviamente. Poderia ser eu, poderia ter acontecido comigo, né? Ninguém tem controle sobre isso. Por mais que a gente cuide da prevenção e tal, acidentes acontecem, riscos existem, né? Então, é aquela história da família que viemos, a família que buscamos, né? Existe a família que ela pode ser catalogada pela consanguinidade, então a família biológica, e tem a família afetiva, né? Se a pessoa ela não tem um acolhimento, um respeito, né, uma certa compreensão de acolhimento, de afeto, né, em casa, ela vai buscar fora. Ela vai fazer parceria com outras pessoas que vivem na mesma situação. É o que a gente vê, né, ao longo de todos esses anos, né? Então, o acompanhamento psicológico, eu diria que ele é fundamental tanto para a pessoa como para a família, né? Claro, com a pessoa, por causa da própria condição que ela vai viver a partir de então, né, que ela vai ter que se reinventar. Ela vai ter que criar uma nova vida, com novos cuidados, com novos horários, né? Porque tem coisas que ela não vai poder fazer mais.
né? Ela não vai poder mais encher a cara como enchia antes, se ela fazia uso de droga, ela não vai poder fazer mais. Enfim, ela vai ter que criar, né, um certo modo, né, de circular no mundo diferenciado. Se a família não aceita, aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque eu acho que quando você não é aceito pela própria família, as pessoas no entorno se acham no direito também de desrespeitar. Justamente, Sabe? justamente. Nem em casa, sabe? Ela está recebendo apoio, né? Então, quer dizer, essa pessoa é jogada mesmo para a periferia da vida. Periferia que eu quero dizer no sentido de torná-la afastada, distanciada, né? E é um momento crucial da pessoa receber apoio e receber afeto, receber carinho, e da gente poder falar para ela, fulano, você não está sozinho, você não está sozinha, nós vamos cuidar disso juntos. A gente faz isso com o câncer, a gente faz isso com o infarto, a gente faz isso em tantas outras situações. Por que o HIV/AIDS ela tem que ser tratada de uma forma, como é que eu vou te dizer, como uma monstruosidade? E que não é nada disso, gente. É mais uma patologia crônica na vida. E nós vamos ter que enfrentar. Se a família não está junto, né, a situação se torna muito pior. Então, aí, a psicologia ela pode contribuir também, por exemplo, uma terapia familiar. Vamos conversar? Isso. Né? Onde pega? Isso, Onde pega? Onde está o incômodo? Onde está o engasgo? Né? A gente vai ter que cuspir para fora esse engasgo, porque nós vamos ter que criar um canal de convivência novo. É uma nova etapa na vida. É um novo momento da vida. Então, o acompanhamento, às vezes, de uma assistente social, de um psicólogo, uma psicóloga, ou mesmo do pessoal da saúde, que seja respeitoso. Né? Porque na saúde nós também temos problemas gravíssimos de pessoas no recebimento dessas pessoas. E aí nós vamos nos esbarrar numa outra questão, que é a interseccionalidade. Se essa pessoa é branca, classe média, né, se veste bem, fala bem, é uma coisa. Outra coisa é você receber uma pessoa de periferia, que não tem dente na boca, que o pé está sujo, é negra, é pobre, né? Nós estamos falando de uma outra configuração de existência e que nem sempre encontra, né, um atendimento igualitário, como é feito, independente de classe social, de raça, etnia e qualquer outro marcador. Licença, William. Só para localizar o ouvinte, né? Você está ouvindo o programa Terceira Idades, o programa de gente que vive. Obrigado. Então, gente, resgatando aí, né, a importância da gente se colocar em análise, né? Onde o freio de mão foi puxado, que eu não estou conseguindo ter uma relação bacana com essa outra pessoa, né? Por causa dos marcadores. E, além da patologia, ela tem a questão da idade. Né? Também. A gente sabe do tratamento que o idoso recebe na nossa sociedade, né, como um tratamento de segunda categoria mesmo, de deixar para lá, essa pessoa não produz mais, essa pessoa não... E isso é mentira. Os idosos continuam produzindo e muito. Nós, idosos, produzimos muito pela nossa história, pelo nosso conhecimento e pela possibilidade de compartilhar as nossas experiências. Não para servir de modelo. Isso, muito bom, William. Não para servir de modelo. A gente não é modelo de nada, mas a gente tem uma história e ela precisa ser respeitada. Independente de HIV, AIDS ou não. Enquanto ser humano. O Paulo falou uma coisa que me chamou a atenção. Você olha para a pessoa com HIV como se ela fosse o próprio vírus. E mais nada. A gente esquece que ali tem um ser humano. Ali tem uma pessoa que sofre, que sente, que pensa, que sonha. Né? E isso não pode ser desrespeitado. Né? A pessoa é muito mais do que o vírus. A pessoa tem muito mais a oferecer. Ela não é o vírus. Ela é muito mais do que o vírus.
O vírus é um elemento que, por acaso, passou a participar da vida dela. Isso. Mas que poderia estar mesmo. presente na vida de qualquer um de nós, sabe? Então, eu penso que, assim, o Paulo, eu acho que ele apontou várias coisas que me deixou até meio sem fala, porque ele já falou tudo, né? É isso, é a moral, é o preconceito, é a dificuldade de relação, né? Tudo isso está junto. Então, é muito complexo. Falar de HIV/AIDS já é uma complexidade, falar da terceira idade é outra, e quando junta e mistura tudo, então a gente se pega, né, no meio de um furacão, que não é o Delta, né, que acabou de destruir lá a parte do México, né, mas que tem o mesmo efeito, eu diria, sabe, na vida das pessoas. Então, o que nós precisamos? De mais afetividade, mais respeito, né? Porque é uma questão de tempo e lugar. Hoje eu estou te ajudando, amanhã eu posso precisar da sua ajuda. Então eu tomo lá da cá, né? A gente lava as mãos. Muito bom, obrigada. Muito bom. William, obrigado pela resposta. E deixa eu dizer uma coisa, que acho que você está com o ventilador ligado na sua direção e tem interferido um pouco no som, né? O barulho do vento tá. Então, se você puder, eu lhe agradeço imensamente, porque é um ruído que às vezes a gente pensa que não interfere, mas interfere. E eu virei o lado, melhorou? Perfeito. Parou de fazer o barulho do vento. E eu vou passar a palavra para Lia perguntar sobre a Lia. É isso, Lia? Conta pra gente. Sou a Lia, mas vou perguntar sobre a Lia. Mas antes, diante da fala dos nossos entrevistados, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Tem muita gente falando, querendo que quando terminar esse tempo de quarentena, para a gente voltar ao normal. Eu não quero voltar para esse normal que sai. Tem que ser uma coisa diferente. E diante de toda essa tristeza, né, como as pessoas são tratadas, eu estou sabendo que existe a Lia, né? Eu queria que vocês me falassem, explicassem direitinho, porque eu acho que isso é um serviço, né? Eu não sei direito o que é, mas eu acho que vai ser bem esclarecedor e importante para a nossa população. Por favor, queridos. Bem, a Lia, e é bem engraçado, porque muitas pessoas ligavam na Lia querendo falar com a dona Lia, né? Porque talvez seja o nome, né? A Lia é um nome que tem uma tonalidade feminina e cuidadora, né? Então as pessoas acabam associando a uma mulher, de repente, né? Então a Lia, Associação Londrinense Interdisciplinar de AIDS, ela foi fundada no início da epidemia, né, pelos anos de 86, e ela foi fundada por pessoas da própria UEL, médicos, sanitaristas, sociólogos, antropólogos. Por quê? Porque já entendia que a AIDS não era um problema de grupos específicos, e sim um problema da sociedade, né? Então, aí vem a interdisciplinariedade, né? Então, quando a gente fala Associação Londrinense Interdisciplinar, é porque a interdisciplinariedade é necessária para se falar de AIDS, para se falar de prevenção, né? Então, a AIDS não cabe só na saúde. Nós podemos falar de AIDS e problematizar ela de uma série de formas, né? Geograficamente, historicamente, numericamente. Então, há várias formas de se qualificar o debate para a AIDS, né? Então, essa interdisciplinariedade traz isso, né? A Lia, nesse decorrer de tempo, já desenvolveu mais de 22 projetos na área de prevenção. Então, ela é uma ONG que desenvolve projetos na área de prevenção e assistência. A AIDS, nesse período todo, ela sofreu mutações nas suas relações.
e até mesmo como lidar com a AIDS. Então, quando a instituição é fundada, existia uma necessidade muito grande, que era ajudar, acolher, ser solidário às pessoas que estavam morrendo de AIDS. Num outro período, quando as coisas começam a se encaixar melhor, né, politicamente, entender o que é AIDS, o que é HIV, as necessidades passam a ser outras, né? Então, cuidar, prevenir e tratar e cuidar, né? Então, a instituição também já desenvolveu projetos nessa área, né? Com crianças positivas, com mães positivas, com alimentação, inclusive com publicações junto com a UEL, várias publicações nós temos. Então, o papel da Lia é como se fosse um grande observatório da epidemia e de como a gente problematiza, pensa, observa como a epidemia está se deslocando na nossa sociedade e tenta criar estratégias para tentar ir vencendo, né? E bloqueando a expansão do HIV, né? Então, nesse período todo, então a gente vai para projetos de assistência, vai para projetos de prevenção. Por exemplo, um outro projeto de prevenção extremamente importante que foi executado em 89 ou 98, não me lembro mais a data, porque, enfim, foi com a aldeia indígena, com os caigães. Então, a AIDS começava-se a circular entre as aldeias. Então, no Amazonas, muitas aldeias já até sumiram devido à AIDS, né? Algumas etnias de índios já foram dizimados devido à AIDS. Então, assim, percebendo isso, a instituição Alia, junto com a FUNAI na época, junto com a UEL e o programa de assistência do município de Londrina, desenvolveu um projeto direcionado à comunidade caingangue, com sociólogos e antropólogos e toda a comunidade participando da construção de um saber, né? Porque como você problematiza o HIV na comunidade indígena, os valores são completamente diferentes dos valores brancos, né? O esperma, as relações sexuais têm toda uma outra conjuntura, né? Então, problematizar isso dentro da comunidade indígena é algo extremamente complexo. Então, por isso, juntou-se todas essas forças para conseguir desenvolver um programa e cartilhas e um processo que, inclusive, se estende aí, esse projeto piloto da Lia começa a se estender para o Mato Grosso do Sul e também para Santa Catarina, ou seja, é um projeto que tem uma abrangência e uma eficácia bem importante, né? E até hoje, inclusive, ainda se tem movimentos dentro da aldeia nesse sentido, porque também não para, né? Como o Covid está aí, tem os meios e modos de proteção e isso tem que ser falado sempre, porque são gerações, né? Eu posso falar para vocês agora, daqui a 20 anos eu tenho que falar de novo, daqui a 5 anos eu tenho que falar de novo, daqui a 1 ano eu tenho que falar de novo, então não dá, né? Então, essa é uma linha. A outra linha foi na formação de ativistas, de pessoas vivendo e convivendo com HIV, ativistas, no estado do Paraná. Foi desenvolvido um treinamento de imersão, esse treinamento, inclusive inspirado, o William teve participando de uma parte desses treinamentos nos anos 2000 e eles foram bastante inspiradores para se criar esses treinamentos para pessoas vivendo com HIV e acompanhantes, né? Era um programa de revaloração da vida, né? Era um treinamento, eram para essas pessoas, algumas desenganadas e tudo mais, né? E a gente começa a revalorar a vida com uma outra perspectiva, com o olhar da saúde, né? Então, esse é um treinamento que teve 8 edições bastante importantes.
para Londrina, região metropolitana, Maringá, região metropolitana, Foz do Iguaçu, região metropolitana, e Curitiba, região metropolitana. Esse projeto foi financiado pela Secretaria de Estado e pelo Ministério da Saúde. Aí o Estado gostou bastante e encomendou mais 4 projetos, que aí era só para travestis, vivendo e convivendo com HIV, só para gays, só para mulheres e mulheres lésbicas e só para usuários de drogas. Então, ou seja, ali a interdisciplinaridade da instituição traz todo esse olhar, né? Essas intersecções que a teia da AIDS cria, né? A teia do HIV, né? E é uma teia, realmente, e a gente tem que quebrar esses elos dessa teia para a gente conseguir minar o HIV, né? Porque o HIV ele sempre vai percorrer, avançar, ser violento pelas mazelas da sociedade, né? Então, onde tiver homofobia, machismo, todas essas questões que envolvem, o HIV está ali, ele pode estar ali. E como que a gente quebra isso, né? Então, a gente sempre teve essa preocupação de criar multiplicadores de informação, mas com informação correta e clara, né? Porque informação a gente tem aí de todo tipo, né? Mas informação de qualidade são raras, né? Então, esses eram um pouco dos objetivos da instituição. Até 2018, por exemplo, nós tivemos que encerrar, 18, 19, 20, 18, tivemos que encerrar uma parceria com a Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson financiava um projeto chamado Saber para Reagir Escola, que era justamente com adolescentes do Estado, né? Nós tínhamos um programa de educação sexual para escolas do Estado, né? Então, não era só falar com adolescente, né? Falar com adolescentes de HIV e AIDS, gente, eles escutam isso e podem ver isso cotidianamente, mas qual é o sentido que isso faz para eles? Né? Ele está longe ou está perto, né? Então, fazer eles... Porque adolescente não enxerga a vulnerabilidade, ele é invulnerável. Os jogos de videogame ensinaram isso, né? Então, assim, essa invulnerabilidade é muito perigosa. Então, assim, não adianta só falar com ele. Eu tenho que falar com a escola como um todo. Então, o projeto abrangia os professores. Então, na semana pedagógica, a gente fazia um mini treinamento. Professores, equipe escolar, isso quer dizer secretaria, manutenção e merenda, e a diretoria, e a pedagogia também. Então, juntava todo mundo. A conversa é unificada, ela tem que ser unificada, ela tem que ser clara e límpida para todos. Todos estão entendendo o que está acontecendo? Sim, todos estamos entendendo. Então, aí é possível interagir com o aluno de uma forma sadia, que não gere angústias. Licença, só para localizar o ouvinte, você está ouvindo o programa Terceira Idades, o programa de gente que vive. Obrigado, pode continuar. Então, aproveitando a pequena interrupção, interrupção não, né? Paulo, acaba de responder para a gente passar para a próxima pergunta, por favor, que temos mais algumas perguntas na frente. Então, ali é feita disso, são voluntários, pessoas que desenvolvem, que têm o desejo de desenvolver projetos na área. Então, assim, como a gente é basicamente mantido por editais, está vinculado a emissão de editais abertos ao tema, né? Então, até os anos 2006, 2008, existia uma continuidade de editais e tinha uma produção constante de muito trabalho. Com a diminuição dos editais, tudo isso foi se esvaindo, né? Então, ali é um pouco disso, ela é interdisciplinar, ela lida desde a assistência, da promoção à saúde, do autocuidado.
sem ser A respondido. gente, com certeza. A gente vai continuar falando um pouquinho mais da Aham. Alia, né? Com a próxima pergunta da Clem também. Ah, é, Clem. Vamos lá, então. Paulo, sabe? Foi esse trajeto, toda essa trajetória que você acabou de narrar, eu acompanhei em alguns momentos como supervisora dos alunos de serviço social que lá estagiavam. Acompanhei a Mariângela Claro. Paulilo, acompanhei a Fundadora Leila da Lia. Geolat, Leila Geolas, a Cristina Leila Gil. Geolat, acompanhei depois o lançamento dos livros, né, que elas lançaram. Então, foi um período, como você acabou de narrar, muito rico de trabalho. Agora, eu queria saber como é que hoje está. Como é que está o trabalho voluntário hoje? Esses projetos todos que você disse que a saúde, o Ministério também, não só a Secretaria de Estado, mas também o Ministério tinha interesse, e hoje, como é que está? Não somente nesse governo, como você está acompanhando a coisa já desde 1986 ou mais que você falou, eu quero saber, nesse período todo, esses outros governos federais, né, a nível federal, como é que andavam os projetos nessa área? E hoje, né, que eu quero, porque também eu acompanhei o ativismo da Silvana. Ah, sim, claro. A Silvana foi a ânima e core daquela associação, né? Sim, Então, sim. como é que hoje nós temos Silvana? Que levou a Silvana? Olha, Temos outras figuras como ela? não. Não, As né? notícias para a ONG não são boas. O engajamento já não é mais o mesmo, né? Então, há tempos atrás, há 15, 20 anos atrás, nós tínhamos todo um engajamento social, né? Havia um desejo de colaboração, inclusive com a formação e fundação do SUS, né? A AIDS é até anterior à fundação do SUS, né? Então existia um espírito muito colaborativo nesse sentido para criar estruturas que dessem base, né? Então assim, os financiamentos aconteciam de fato, né, na primeira etapa vinda do Banco Mundial, então tinha uma verba específica muito grande vinda do Banco Mundial. Depois, o Ministério da Saúde tem que começar a fazer suas reservas, né, para lidar com a epidemia, e o Estado e o município também. E isso não foi acontecendo, né? Então essas reservas não foram sendo criadas de fato. A AIDS começa a ser tratada como uma patologia tratável e de controle, né? Então assim, as necessidades das pessoas vivendo com HIV foram modificando ao passar do tempo também. Então, no início, a gente tinha muito sofrimento. No meio desse trajeto, também temos sofrimento, porque o sofrimento vai acompanhar até o fim, mas é diferente, né? A lida é mais tranquila. Agora, o engajamento não é mais tão necessário, porque antes o engajamento partia do princípio de que temos que lutar para ter garantidos medicamentos. Temos que lutar para ter garantidos exames, para ter assistência de qualidade. Foi obtido isso, entre aspas, de uma certa forma. Então, qual é a necessidade? Qual é a necessidade de se agrupar, de se rever, né? Isso, assim, bem na superfície, né? Porque é claro que tudo isso é muito mais complexo, porque vai desde a autoaceitação do indivíduo para um engajamento, eu digo pessoa positiva, né? E o outro lado, que é o não positivo, estar inspirado ou querendo colaborar e ajudar de alguma forma, né? Então, se está tranquilo, está tranquilo. Então, não tem muito mais o que se fazer. Só que é só uma cortina de fumaça. Esse tranquilo é
tranquilo pelo medicamento, mas as dores e as mazelas continuam mesmo, né? Então, assim, hoje não tem mais financiamento, o Ministério da Saúde cortou os financiamentos, já desde o governo Temer, que isso vem acontecendo, sucateamento. Hoje, o presidente acabou com o setor que cuidava da epidemia de AIDS, né? Então, existia um setor dentro do Ministério que cuidava das necessidades específicas da epidemia. Isso foi cortado, foi juntado a AIDS, foi juntado com uma outra patologia, que é a tuberculose, e foi ceifada toda a equipe que lá há anos construía um saber que a gente estava muito próximo, não da cura, mas de um controle efetivo da epidemia. A gente estava muito próximo. Ainda mais com as novas tecnologias de PrEP hoje em dia. Por exemplo, a Austrália, que aderiu aos programas de prevenção totalmente, não tem 300 casos por ano. 300 casos por ano. Isso daqui é por ano aqui em Londrina. Nossa. Entende? Então, assim, quando há vontade política, há vontade da sociedade em querer vencer a epidemia, é possível. Outros países já têm demonstrado isso, né? Então, assim, a instituição vem passando por um momento extremamente complexo e difícil. Graças a vários voluntários e colaboradores que mantêm doações mensais, a gente continua com a sede aberta. Porque senão já deveríamos ter fechado há muito tempo, como quase todas as ONGs fecharam. No Paraná, são 339 municípios que nós temos no Paraná. Chegou uma época em que nós tínhamos mais de 100 ONGs atuando no estado do Paraná. Uma pela essa força do ativismo que foi implantada naquela época e foi uma injeção de gás. Hoje nós não devemos ter 3. Tem a LIA e tem o Grupo Dignidade em Curitiba, que nem é uma ONG AIDS. Eu acho que ONG AIDS realmente é só a LIA aqui no Paraná. No Rio Grande do Sul tem lá o GAPA e mais outras instituições, e em Santa Catarina também. Ou seja, foi minando todo o trabalho que foi desenvolvido durante anos de valor agregado. Do Temer para cá, tudo foi sendo jogado na lata do lixo e com agravante. Agora eles vêm com a culpabilização, que isso é de responsabilidade do sujeito. O autocuidado, pegou porque quis, ninguém mandou. Todos esses valores estão muito em alta hoje em dia. Então, eles tiraram tudo isso e agora querem culpabilizar o sujeito, né? que é desumano e cruel, e vai contra o Estado laico, né? Porque saúde é um direito de todos e dever do Estado. E o Estado tem que fornecer informações corretas e eficientes para que seus cidadãos tenham o poder de escolha, de poder escolher. Se o cidadão não tem o poder de escolha, ele não consegue. Como que ele vai escolher entre a prevenção né, os seus cuidados, né? Então, isso é muito triste. Então, assim, os trabalhos a gente vem mantendo na garra todo o trabalho, mas eu acho que é isso, governalmente, né? Não se tem esperança nenhuma de nenhuma aliança e de nada, assim, né? Nós tínhamos um projeto, elaboramos um plano municipal para a cidade de Londrina. A Lia deu um plano para o município de Londrina que começaria de 2018 a 2021. Não avançou uma linha, nada.
a prefeitura não avançou uma linha, nós tivemos que escrever uma carta de repúdio para o município, uma carta de repúdio direcionada ao Marcelo Bellinati e ao secretário de Saúde, o Felipe Machado, juntamente com a gestora lá, a Cláudia Denise, que sentaram em cima de um plano municipal intersetorial, sentaram em cima e não foi desenvolvido. Então, assim, qual é a esperança que a gente tem de parceria com um governo desse? Nenhuma. Com esse que está aí, não. Muito triste. O que é muito triste. Mas muito bom, Paulo. Obrigado muito pela bom, resposta. E esclareceu muito, não é? Esclareceu muito. E pena que a gente está vendo que é o seu trabalho, né? O seu trabalho hoje está mais custoso que antigamente. E agora, sem ajuda nenhuma, é só mesmo na garra, né? Na força, na garra que a gente tem. Mas que Deus te ajude, ou nos ajude. Amém. Todos nós. Mas, nesse sentido, o Luiz vai trazer uma pergunta para a pessoa que está nos ouvindo. O que é que o cidadão, né, pode contar na cidade de Londrina? E o Luiz vai perguntar a vocês para que quem estiver nos ouvindo, quem estiver nos vendo, possa ter acesso ao que ainda existe. Com licença, seu Luiz, antes de você perguntar, eu só gostaria de posicionar os ouvintes que você está agora ouvindo o programa Terceira Idades, a revista de gente que vive. Boa tarde, gente. O meu nome é Luiz Gonzaga Ferreira da Silva e não sei se o Paulo ou o William, mas vou dirigir para o Paulo, qualquer coisa, o William ajuda a completar aí, né? E a respeito, o Paulo, das algumas coisas que você já passou aí sobre a ALIA, né? Onde que a pessoa, o portador do HIV, pode buscar informações, ou fazer teste, ou encontrar o coquetel, o preservativo, né? Ou buscar apoio aqui na cidade de Londrina, além da ALIA, claro, né? Como ela também, um endereço, um local, né? Os possíveis locais onde as pessoas podem... E ainda mais, Paulo, não só para a pessoa da região de Londrina, pode ter uma coisa a nível nacional que pode informar o nosso ouvinte aqui, né? Porque isso é a nível de país, né? Em primeiro lugar é que o pessoal da região, e, por favor. Bem, não existem muitos serviços, não. Na teoria, todas as UBSs deveriam testar já, né? Mas isso ainda são para algumas, para poucas. Então, assim, o usuário que quisesse testar tem que verificar se a UBS próxima à sua casa está apta para fazer o teste. Se ele não quiser ser testado ali na UBS, ele pode se encaminhar ao centro de referência, que é né, o postão de saúde que tem ali na Manuel Ribas, número 1. Que é ali na frente do Júlio Fugante, aquele posto de saúde que tem ali no centro, né? Ali é onde funciona o CTA, né? Ali funciona o CTA, né? Que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Os testes são feitos não com hora marcada, mas com dias marcados, né? Pela manhã. Então, tem um período pela manhã que a pessoa pode se direcionar. Eu acredito que é das 9 até ao meio-dia. É o atendimento para sorologia. Nesse mesmo prédio é onde é fornecido também os medicamentos do coquetel, né? Então, qualquer pessoa que estiver precisando receber o medicamento, ali é o local onde deve ser cadastrado, né? No mesmo prédio também é onde que acontece o ambulatório para as pessoas que já vivem com HIV e fazem o acompanhamento mensalmente, né? Então, no prédio do CID, o sujeito pode fazer os testes para HIV, hepatite C e tuberculose. Pode também pegar os medicamentos antirretrovirais e também pode realizar suas consultas com o seu infectologista.
Outros locais que distribuem preservativos é a própria UEL, dentro do SEBEC, também tem pontos de distribuição de preservativo. Agora, se for um assunto referente a um acolhimento ou um aconselhamento, a Lia atende, né? A Lia, então, para entrar em contato conosco, pode ser através do nosso Facebook, né, que está como a Lia ONG no Facebook, no Instagram também, a Lia ONG AIDS está no Instagram. Tem a nossa homepage também, que é a Lia ONG AIDS. É só colocar no Google a Lia Londrina, a Lia AIDS, já pode sair aí né, onde que a gente tem, inclusive, várias matérias e posicionamentos nossos, né? Em âmbito nacional, existe uma rede, né, que se chama RNP, que é a Rede Nacional de Pessoas Positivas. Qualquer pessoa que tiver interesse em participar da RNP também, né, que é uma rede de pessoas positivas. Então, né, a pessoa positiva que quiser participar é só acessar a rede e se cadastrar. Existe também uma outra rede chamada RNP, Rede Nacional Jovens, que é uma rede direcionada a adolescentes e ao público jovem. E, para finalizar, uma outra rede que é a das Cidadãs Positivas, que aí é um grupo de mulheres que debatem as questões da AIDS e do HIV no campo da feminilidade, né? Do campo da mulher. Acho que é isso. Obrigada, queridos. Muitas informações. Desde mais. Vamos então para a próxima pergunta, da Kiyomi. Com você, Kiyomi. Obrigada. É muito assunto, extremamente importante, não só para nós, que podemos atuar depois como multiplicadores, né, dessas informações que chegaram até nós, mas a gente percebe assim, que realmente o assunto tem que ser mais discutido na sociedade, né? E eu queria, assim, de tudo que a gente discutiu nesses 3 programas, né, que não foram suficientes para abarcar todo o conteúdo que a gente tem, mas que você, não sei se eu poderia ser o Paulo e eu também o William, que dissesse para nós sobre a Declaração dos Direitos Fundamentais das pessoas portadoras do vírus da AIDS. Nós sabemos que existe, né, esse documento. Muitos, com certeza, estão em vigência, né, estão sendo cumpridos, mas outros ainda estão somente no papel. Então, eu gostaria de ouvir assim, um pouquinho de vocês sobre alguns aspectos desse documento sobre os direitos da pessoa portadora do vírus HIV. Eu vou só fazer uma introdução, porque eu acho que o Paulo tem mais propriedade para falar disso do que eu. Eu acho que o que eu vejo problemático é a difusão, sabe, da informação. Né? Por exemplo, nós sabemos que tem documentos, existem algumas políticas públicas, inclusive, mas que não são viáveis. Né? Não adianta você ter uma política pública ou você, por exemplo, um manual de usuário ou um catálogo, sei lá, algum documento, né, que informe as pessoas onde ela pode buscar os seus direitos, né? O que ela tem de fato de direitos, né? E a maioria da população não tem acesso. Travou. Né? Porque não existe uma estratégia, né, de certa forma, que facilite a chegada dessa informação para a população. Aliás, eu diria que existe, inclusive, certas intenções, inclusive de ocultamento, sabe? Para que a pessoa não... Porque quanto mais a pessoa é desinformada, menos trabalho, entre aspas, vamos dizer assim, ela vai dar, entendeu? Ela não vai vir aqui, entre aspas, encher o saco, né?
querendo saber de coisas. O que você está querendo saber, minha filha? Você já tem o remédio? Você já tem lá sua consultinha uma vez por semestre? O médico te atende uma vez no semestre e você ainda quer mais? Quer dizer, são arbitrariedades e, de certa forma, monstruosidades, eu diria, sabe, na relação com a população, né? Que é de acesso mesmo. Né? A pessoa tem, por exemplo, nós temos uma lei, por exemplo, no município, que pune a homofobia. Quem sabe disso? Por exemplo, é uma lei municipal. Nós temos aí uma declaração dos direitos humanos. Quem tem acesso a isso? Nós temos aí um manual de direitos básicos para a pessoa vivendo com HIV/AIDS. Nós temos aí os direitos do idoso. Quem tem acesso a isso? Então, não adianta você ter lá a informação bonitinha no papel e ela se manter no papel. É na prática que isso tem que se dar. É no acesso democrático à informação, laica, né? Sem privilegiar determinados grupos, né? E etc. Né? Então, é só isso que eu queria chamar a atenção, que é da dificuldade dessa informação chegar na população. Então, nós não temos, parece que os governos, entre aspas, não têm interesse, porque se a população ela está bem informada, ela vai cobrar, ela vai fazer, entendeu? Ela vai ter uma ação de cobrança, de questionamento, né? De querer saber por que eu não estou incluído aí nisso, ou se existe essa plataforma, né? Esse guia, né? De direitos, então por que eu não sou contemplado? Onde que a coisa está pegando? Né? Quais os interesses que tem por trás disso? Outro dia eu estava vendo uma entrevista com aquela menina, Bela Gil, e ela falando uma coisa que me chamou a atenção, por que a pobreza é importante, né? Para ser explorada? Porque ela vai sentir fome. E uma pessoa que sente fome, ela se submete a baixos salários, a condições precárias. Olha, eu estou arrepiado de falar isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Gente, isso é muito grave, sabe? É uma apologia à pobreza para que determinadas parcelas da população se enriqueçam mais ainda, explorando a dor, a fome do ser humano. E eu acho que a gente também tem fome de informação. E ela precisa chegar, né? Às pontas, sabe? Ela precisa chegar nas casas, nos lares de todo mundo. Era isso que eu queria colocar de introdução, porque eu acho que o Paulo tem umas coisas aí que pode melhorar. William e Paulo, e todos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, nós estamos no final do nosso programa. E aí, uma notícia ótima para todos é que nós não encerraremos na terceira edição, né, porque tem muito assunto ainda, inclusive essa pergunta a ser respondida e outras que faríamos. E nós gostaríamos de convidá-los a voltar com esse assunto no mês de dezembro, né, dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial do Combate à AIDS. A gente poderia voltar no mês de dezembro, então, para marcar esse dia e voltar a conversar sobre isso, caso vocês possam. Né, vocês aceitam o convite? Claro. Está feito o convite aqui ao vivo? Está aceitado. Sim, aceito já, está marcado. Porque por hoje nós vamos ter que encerrar. Lembrando todos os ouvintes e os nossos seguidores, né, que os nossos programas, todos os conteúdos estão nas redes sociais, no Facebook, no programa Tecer Idades, Instagram e YouTube, Tecer Idades, no Anchor e Spotify, Tecendo Redes. A TV UEL também tem retransmitido os nossos programas, e aqui na Rádio UEL, todos os sábados, das 11 ao meio-dia. Nosso encontro está marcado. Agradeço muito, Williams, Paulo, toda a equipe do Terceira Idades. Tem sido uma conversa muito boa e a gente percebe a carência de informação, como você mesmo tocou, né, William? É tão grande que quando a gente começa a falar, a gente tem assunto que não acaba mais. Para meses. Para meses, para 4 edições no mínimo. Então, um abraço em todos, em todas e todes, e até a próxima edição, que nós voltaremos em dezembro falando sobre HIV e AIDS. Tchau, gente! Tchau, gente! Até mais. Até a próxima. Muito obrigada.